Hello, everybody. Welcome to our new online video class. How are you doing today? Do you remember our last class? Vocês lembram da nossa última aula? Do que a gente estava aprendendo? O que era o assunto na nossa Unit 4? Places. Então, hoje, o nosso foco vai ser aprender tudo que a gente puder sobre places. So, pay attention. So, places are parts of the cities that we know and we use to guide ourselves, we use to entertain ourselves, we use to mark our cities as unique places. Esses places são lugares que nós usamos para nos divertir, são lugares que nós usamos para nos guiar, são lugares que nós usamos para definir nossas cidades como cidades únicas e diferentes umas das outras. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: existem tipos de cidade e esses tipos de cidade, desculpa, galera, esses tipos de cidade têm lugares específicos que tornam cada categoria única, ok? Bora pensar aqui em três categorias, em three categories. First, coastal cities. Pelo nome vocês já devem imaginar o que representa essa categoria de cidade. As coastal cities are cities that are built close to the sea, close to the coast of the continent. Essas cidades, as coastal cities, elas são construídas perto da praia. Elas são construídas na costa do continente, na costa do país. And we have here in Brazil many thousands of examples of coastal cities. Nós temos milhares de exemplos de cidades da costa aqui no Brasil, mas eu trouxe três para poder citar e usar como exemplo na nossa aula. Salvador, Lauro de Freitas e Rio de Janeiro. These are the examples I thought for coastal cities. Esses foram os exemplos que eu consegui pensar para cidades da costa ou, como chamamos aqui, cidades litorâneas. Essa é a nossa primeira categoria. The second type are metropolises. Salvador e Rio de Janeiro, nos exemplos das cidades litorâneas, também são consideradas metrópoles, mas eu trouxe outros três exemplos que não são de cidades litorâneas para que nós possamos separar bem as categorias e possamos entender direito como os places se diferem um pouco em cada tipo de cidade. The three examples I brought for metropolises are São Paulo, of course, our biggest city, Brasília, and Belo Horizonte. Okay, they are big, immense cities. São cidades muito grandes. Por elas serem tão grandes e terem tanta gente, elas são consideradas centros urbanos, ok? Centros porque é de lá e é lá que acontecem muitas e muitas coisas. Então, naturalmente, esse tipo de cidade tem lugares que dificilmente você vai encontrar em outras categorias de cidade. So, second one, metropolises. Let's go for the third, country towns. The country towns, como o nome já sugere, são cidadezinhas minúsculas da parte mais interna dos estados e dos países. Eles também são chamados de inland cities, tá? E como vocês podem ver aqui, elas não são cities, elas são towns. Town é uma definição para uma cidade menorzinha, pequenininha. Por isso que são country towns. Como Cruz das Almas, Feira de Santana ou Barreiras, que são aqui no Brasil chamadas de cidades do interior. E naturalmente, uma cidade do interior, por ser menorzinha, ter menos gente e ter uma economia baseada em coisas diferentes, eles têm lugares que normalmente a gente não encontra em outros tipos de cidade, principalmente nas categorias que já listamos aqui, que são as cidades litorâneas e as metrópoles. So, we have these three categories here. O que a gente vai fazer vai ser definir lugares específicos para cada um desses tipos de cidade e depois, obviamente, os lugares mais gerais que não estão atrelados a um tipo específico, a uma categoria específica, mas nós encontramos normalmente na maioria das cidades. So, first one, coastal cities. There are two types of places that normally we find in coastal cities.
Tem dois tipos de lugares que é muito comum encontrarmos em cidades litorâneas. Obviamente que não são só as cidades litorâneas que nós encontramos, mas elas são muito bem categorizadas e reconhecidas por the beaches and the natural touristic spots, ok? Obviamente que se você tem uma praia, você tem uma cidade litorânea, então não se aplica o que eu falei, porque beaches você só encontra realmente em cidades litorâneas. But the natural touristic spots are very common in coastal cities. Então você pensa nas cidades que nós estamos aqui como exemplos, Rio de Janeiro, Salvador, você já pensa, obviamente, em vários pontos naturais turísticos que representam essas cidades. É só você pesquisar Rio de Janeiro e Salvador no Google. As imagens que vão aparecer são de pontos turísticos naturais belíssimos que nós temos. Por outro lado, se você pesquisar uma São Paulo da vida, as imagens que vão aparecer são mais de construções e pontos turísticos construídos por seres humanos, não tanto por suas belezas naturais. Alright? These two types in the metropolises are very important for the cultural behavior of the people in these metropolises. Esses dois lugares aqui, esses dois places das metrópoles, eles são muito importantes para o comportamento cultural das pessoas nesses locais. Então, em São Paulo, Nova York, Brasília, Belo Horizonte, entre outros, você vai encontrar stadiums onde vão acontecer jogos, onde vão acontecer shows, que são muito importantes para aquecer a economia cultural dessas metrópoles. E a segunda parte, que é tão importante quanto, são as big companies. What is a company? A company is a place where you can work, and the big companies are places like Microsoft, are places like Apple, are places like Google. Então, as grandes companhias, as grandes empresas, elas encontram lugares nessas metrópoles, porque é onde existe muito mais dinheiro e onde existe muito mais força humana para que se trabalhe nesses lugares. Então, se você está procurando uma grande companhia para trabalhar, provavelmente você vai encontrar numa metrópole. Já nas country towns, it's more common for you to find farms or inns. Okay, farms are places where you can plant food or have many types of animals. As fazendas representam muito as cidades do interior, porque, enfim, como não foram exploradas ainda, então ainda existem vastos campos onde você pode plantar, onde você pode criar gado, outros tipos de animais e produzir alimentos, produzir para essa cidade do interior, que é normalmente onde você encontra fazendas que dificilmente vão ser encontradas em metrópoles ou cidades da costa. E essas inns, they are just like hotels, but they are smaller and sometimes they look like houses. Em português, we can call them pousadas, que são lugares para você ficar menorzinhos, com a cara super caseira, parecem casas, e algumas até são ou eram casas, e é muito comum que você as encontre em cidades do interior. Elas são representadas mesmo por isso. And before we go talking about general places and cities, there is the first link in the description below that will bring you to this exercise. O primeiro link da nossa descrição do vídeo vai te trazer para esse primeiro exercício que a gente vai fazer. Okay? It talks about places of cities. All right? Here you have 1, 2, 3, and 4 exercises for you to see, to read, and to do for practice. And in general places, well, there are places that you can find in almost every city. São lugares que você vai encontrar na maioria das cidades por aí. São as coisas que a gente pensa em primeiro quando nós falamos de places that are. We have banks, there is a place where you can get money. You have theaters, places you can watch plays. You have malls, and where you have a lot of stores of different stores and entertainment places. You have markets in which you can buy food and things for your house. You have restaurants in which you can go to have dinner, to have lunch, to have breakfast. You have hotels in which you can go to find a place to stay. These places are more general and exist in almost every city.
Todos esses lugares são lugares mais gerais, onde que você pode encontrar em quase todas as cidades por aí. And in the second link in the description below, no segundo link da nossa descrição do vídeo, nós temos mais um exercício para nós praticarmos lugares na cidade. É um exercício um pouquinho menor, porém aqui você tem outros vocabulários para nós praticarmos que tipo de coisas nós encontramos em nossas cidades. And do you remember there is and there are? Palavrinhas que você usa para definir que algo existe em algum lugar. Isso está muito atrelado ao nosso estudo de places na cidade. Porque todos os lugares que você encontra na sua cidade, você pode usar esse formato de frase para afirmar que você encontra. No meu caso, por exemplo, aqui em Salvador, eu posso dizer que there are beautiful beaches here in Salvador. There are enormous malls like Salvador Shopping, like Salvador Norte, like Paralela. There are lots of banks. There are banks everywhere. Tem bancos em todos os lugares aqui em Salvador. There is not a big theater, o que é uma pena, porque eu amo assistir peças de teatro. Aqui não tem um teatro tão grande, tem vários minúsculos e esquecidos, mas isso não é exatamente o nosso assunto. And there is a big convention center. Logo na orla tem um centro de convenções enorme, um dos maiores daqui da Bahia, se não o maior. So, é aqui que a gente faz a ligação de nosso tema gramatical, there is, there are, com o tema dos places. Porque para você falar de coisas que tem na sua cidade, você deve usar o there is e o there are. Então pense aí coisas que vocês podem encontrar na cidade de vocês. E em inglês vocês vão falar there is, tanana, ou there are, se for plural. And to finish our class, para finalizar nossa aula, nós temos um homework. De dentro do livro de vocês digital, nós temos esse discussion worksheet. Is the third link in the description below. Vocês podem clicar nesse link, baixar o arquivo, imprimir se vocês preferirem e fazer a atividade 1 e 3. Porque a 2 nós vamos fazer o nosso encontro ao vivo, vocês vão trazer essas respostas de vocês, nós vamos comparar entre vocês essas respostas. E a 4 e a 5 é trabalho em grupo ou em dupla, que infelizmente nós não estamos podendo fazer por enquanto durante essa nossa quarentena. Alright? Então deem uma lida nessa atividade, façam a 1 e a 3 e tragam no nosso encontro ao vivo no sábado para que a gente possa corrigir junto. Alright? So thank you for this class and see you next class. Bye bye.